Olá, estudantes do 8º ano. Nessa aula vamos falar sobre princípio multiplicativo e princípio fundamental da contagem. Quais são os nossos objetivos para essa aula hoje? Resolver e elaborar situações, problemas utilizando o princípio multiplicativo. Nas aulas anteriores, a gente já explicou como faz, vocês já aprenderam a resolver esse tipo de atividade. Agora a gente vai ver várias situações, problemas, onde nós podemos usar o princípio multiplicativo. Você já se perguntou quantas possibilidades de resultados há numa corrida? Uma simples corrida entre competidores numa prova atlética ou na prova da tua escola, pode ser uma corrida de cavalos, que envolve dinheiro, né? Não autorizada para menores de 18 anos, vamos lembrar disso. Suponha que eu tenha 6 competidores na minha corrida. Na imagem abaixo, aqui, a gente consegue ver esses 6 competidores. Na verdade são 8, a prof falou 6, mas são 8, tá, gente? Só 3, 6, 8. Na hora exata que é dado o tiro que eles vão sair correndo. Os 3 primeiros colocados ganham medalha. Normalmente é assim mesmo, né? Em qualquer um que seja competição, os 3 primeiros colocados é que são os premiados. De quantas possibilidades diferentes há dos 3 primeiros colocados? Como é que eu vou dizer assim? Não é ganharem a corrida, né? É quanta possibilidade há para os 3 primeiros colocados em relação aos 8 que estão competindo. Aqui nós temos que pensar o seguinte: só um ganha uma medalha de ouro, né? Só um consegue o primeiro lugar. E quem que pode ser? Qualquer um dos 8 que estão competindo. Mas vocês têm que pensar comigo. A pessoa que chegar em primeiro não consegue chegar em segundo ao mesmo tempo. E nem a pessoa que chega em segunda consegue chegar em primeiro lugar ao mesmo tempo. Então é um pouquinho diferente das situações, problemas que a gente viu até agora. Vamos dar uma olhada aqui. Se um consegue chegar em primeiro, quantos vão conseguir chegar em segundo lugar? Só um. Mas entre quantos competidores esse vai ser o escolhido ou o sortudo que vai chegar em segundo lugar? E em terceiro lugar? A pessoa que chegar em terceiro não pode chegar em primeiro, nem pode chegar em segundo. E ela vai... Quantas pessoas ainda têm possibilidade de chegarem em terceiro lugar? É isso que nós vamos calcular nessa aula. Dá uma olhada aqui. Na imagem abaixo, então, nós víamos lá atrás, naquela imagem que tinha, todos os competidores largando para a corrida. Nessa imagem que nós temos aqui agora, nós já estamos com o pódio feito, né? Olha aqui, 3 pessoas já chegaram no pódio. Primeiro, segundo e o terceiro lugar. Aplicando agora o princípio multiplicativo, eu tenho que pensar o seguinte: 8 pessoas, qualquer uma entre as 8, podem chegar em primeiro lugar. Só que se uma chegou em primeiro lugar, eu só posso escolher, ou somente 7 pessoas têm a chance de chegar em segundo. Então eu tenho que multiplicar 8 vezes 7. E para o terceiro lugar, somente 6 pessoas, porque uma já está ocupando o pódio do primeiro lugar, outra já está ocupando o do segundo lugar. Me sobram só 6 pessoas que têm chance de chegar em terceiro lugar. Pelo princípio multiplicativo, basta nós multiplicarmos, óbvio, 8 vezes 7 vezes 6, 336 maneiras diferentes de termos os 3 primeiros colocados na competição desse atletismo. Isso somente entre 8 pessoas. Vocês concordam que se eu aumentar o número de pessoas, em vez de eu ter 8 corredores, por exemplo, eu tivesse 10 corredores, as maneiras também aumentariam? Seriam muito mais maneiras do que 336? Então, o que é esse método, princípio fundamental da contagem ou método multiplicativo? Ele é um método algébrico para determinar o número total de possibilidades.
Esse método consiste em multiplicar o número de possibilidades de cada etapa do experimento. É diferente de quando eu falava para vocês que eu tenho 3 tipos de suco, 2 tipos de sanduíche. Veja que são grupos distintos, né? Aqui nós estamos falando do mesmo grupo. São 8 competidores. Aqui não tem competidor de groselha e competidor salgado para eu escolher, vamos dizer assim, né? Eu tenho 8 competidores que têm a mesma chance de terminarem a corrida, correto? Vamos lá, vamos para mais um exercício. Bernardo é o técnico do time masculino de handebol da escola. Ele tem que mandar confeccionar os uniformes do time para um campeonato. Como as cores da escola são azul, amarelo, vermelho e branco, a empresa que vai confeccionar é costurar, é fazer os uniformes, né? Deu as seguintes opções de escolha. Vocês podem escolher entre 3 cores de camiseta, vermelha, amarela e branca, e 2 cores de shorts, branco com lista azul ou um shorts todo azul. Organize essas opções em uma árvore de possibilidades. Lembra que eu falei para vocês? Ou vocês desenham aqui bonitinho 5 camisetas e 2 tipos de shorts, ou vocês podem dar letras. Camiseta 1, camiseta 2, camiseta 3, camiseta 4, tanto faz. Como ficar mais claro para vocês entenderem. Depois que você organizar isso numa árvore de possibilidades, eu pergunto, de quantas maneiras diferentes Bernardo pode montar um uniforme com uma camiseta e um shorts? Segunda pergunta, do total de possibilidades, quantos uniformes podem ser confeccionados, formados com a camiseta branca? Eu vou dar um tempo para vocês e a gente já volta para ver como é que vai ficar essa solução.
Pessoal, fizeram a árvore de possibilidades? Conseguiram fazer bonitinha? Ou já resolveram pelo princípio multiplicativo? Tanto faz. O resultado tem que dar o mesmo, né? Lembrem, a matemática é exata. Não importa o caminho que eu chego à solução, importa que o resultado seja o mesmo e correto. Vamos ver aqui a primeira coisa. Então eu tenho 3 opções de camiseta: vermelha, amarelo e branco. E tenho o quê? 2 opções de shorts: branco com listra azul ou azul. Se eu fizer todas essas, ó, se eu, por exemplo, escolher a camiseta vermelha, eu tenho quantas maneiras de escolher os shorts? 2. Se eu escolher a camiseta amarela, mais 2 opções de escolher os shorts. Se eu escolher a camiseta branca, mais 2 opções. Portanto, eu vou ter 6 opções. Correto? Se eu somar 2 das setinhas vermelhas, 2 das setinhas amarelas e 2 opções das setinhas marrons, eu vou ter 6 opções diferentes. Ou então, gente, 3 vezes 2, 6. 6 maneiras diferentes de montar esse uniforme para o meu pessoal. Pois bem, ele tinha uma outra pergunta. Do total de possibilidades, quantos uniformes podem ser formados com a camiseta branca? Gente, aqui ele fixou para mim. Eu só posso escolher uma camiseta, mas eu ainda tenho a opção de poder escolher ou o shorts azul ou o shorts listrado. Fazendo a conta, opa, peraí que eu passei, né? Fazendo a conta aqui, eu só vou precisar fazer o quê? Multiplicar 1 por 2. Um tipo de camiseta, 2 tipos de shorts. Então eu tenho 2 tipos de uniformes diferentes se eu optar pela camiseta branca. Muito bem, agora sim, vamos para mais um praticando. Vamos ver o que agora a gente vai precisar fazer. Uma sorveteria dispõe de 16 sabores de sorvete, que podem ser combinados com 3 caldas diferentes: morango, chocolate e caramelo. De quantas maneiras é possível combinar uma bola de sorvete e uma calda? Deixo uns minutinhos e nós já voltamos.
Quantas maneiras diferentes nós vamos poder combinar o sorvete com a calda? Eu posso resolver novamente de duas formas. Ou eu crio a minha árvore de possibilidades, ou eu uso o princípio multiplicativo. Pessoal, a sorveteria oferece 16 sabores de sorvete e 3 tipos de calda. Se eu multiplicar 16 vezes 3, eu vou encontrar 48. De novo, número de opções de sorvete, 16. Número de opções de calda, 3. Total de possibilidades de que um sorvete seja diferente do outro, 48 possibilidades. Bastante, né? E agora, vamos fazer mais uma atividade? Agora nós vamos falar sobre carros. Uma montadora de automóveis lança um carro em 4 versões diferentes e em 8 cores distintas. Quantas opções de escolha tem uma pessoa que deseja adquirir um desses carros? O que são versões diferentes? Aquela história que eles mudam, né? Um é motor 1.0, outro é motor 1.4, um tem câmbio automático, outro modelo tem câmbio manual. Um é banco de couro, outro é banco normal, de tecido. Então ele me dá 8 versões diferentes para esse carro. E dentro dessas versões eu ainda posso escolher 8, não, eu tenho 4 versões de carro, me perdoe. E eu tenho 8 cores distintas. Quantos tipos de opções uma pessoa que quer comprar um carro zero vai poder ter? A gente já volta com a solução. aí, resolveram mais esse exercício? Bom, hora de sonhar, né, gente? Hora de poder pensar em quando eu for comprar um carro,
que tipo de carro eu vou poder escolher, né? Eu sei que a montadora fabrica 4 versões diferentes do mesmo carro. As montadoras costumam usar especificações do tipo, né, SL, elas vão inventando nome para os carros conforme elas variam as versões deles. Mas as cores eu não tenho muito o que variar. A gente tem infinitas cores e essa montadora resolveu que ela só ia fabricar esse determinado carro em 8 cores diferentes. Muito bem, ou eu uso a árvore, né, que a gente já viu lá de possibilidades, desenhando lá 4 carrinhos diferentes, pintando, simulando que eu pintaria esses carros com 8 cores diferentes, e somo no final a quantidade que eu tenho, ou eu simplesmente multiplico 4 vezes 8 e eu chego a 32 versões de carro diferente. Gente, é muito carro diferente. E se a gente pensar o seguinte, que cada versão de carro, pelo menos dessas 4, variam o preço. Normalmente um carro, pela cor você não paga mais caro, tá? Mas pela versão do carro ele vai variando o preço. Se ele é o que a gente chama de top de linha, ele é aquele carro que tem banco de couro, câmbio automático, motor potente. O preço não vai variar aqui pela cor, se ele for branco, prata, amarelo, não. Então, vejam que só de um modelo de um carro eu poderia escolher 32 opções diferentes. O indeciso aqui, né, não sabe para que lado corre, não vai saber qual carro comprar. Muito bem, o que vimos na aula de hoje? Resolução de situações, problemas envolvendo o princípio fundamental da contagem. Gente, no nosso dia a dia, muitos exercícios pedem e usam isso. E às vezes a gente não se dá conta do porquê da nossa indecisão num restaurante, do porquê da nossa indecisão na hora de vestir uma roupa no guarda-roupa, do porquê da nossa indecisão em escolher um carro. Porque nós temos tantas opções e a gente não pensa matematicamente na hora. Agora que vocês aprenderam esse princípio, vocês podem fazer esse cálculo. Quando forem no restaurante pedir o cardápio, quando forem escolher roupa para levar para uma viagem ou para sair, quando forem escolher um carro, quando precisarem decidir qual o time novo do uniforme dos jogadores do meu time, qual uniforme novo do vestuário dos meus alunos, dos meus colegas no meu time de futebol. Eu tenho N opções. A gente diz assim, a resposta vira N opções. Quantas são essas opções? Depende de em quantas coisas eu vou poder escolher. Ok? Então, para a aula de hoje era o que nós tínhamos. Espero que tenham gostado, fiquem bem e até a próxima.